E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai responder mais uma questão de mescla gasosa, parcial G, de Química de 2019, tá? Vamos lá responder, então, exercício 1, item I. Tá escrito assim, um recipiente rígido de 5 decímetros cúbicos, então a gente vai anotando essas informações. Com recipiente rígido, isso significa que o volume, ele é constante. Por que o volume é constante? Porque se eu adiciono ou eu tiro algum gás, isso não vai alterar o volume, porque a tapa já é rígida, certo? Não é uma tapa móvel, em que se eu tirar mol, eu diminuo o volume, se eu colocar mol, eu aumento o volume. Então, esse não tem esse perigo. Com recipiente rígido, significa que o volume é constante. Aí ele está falando que tem 5 decímetros cúbicos. Isso significa que o volume é de 5 decímetros cúbicos. Decímetro cúbico é a mesma coisa que litros. Então, isso aqui é a mesma coisa que 5 litros. Aí, ele continua assim, de capacidade. Contém uma mescla gasosa formada por N2 e SO2. Então, aqui dentro dessa mescla, a gente já pode anotar que tem N2 e SO2. Aí ele fala a 353 Kelvin, temperatura 353 Kelvin, a pressão de 1,5 atm, então pressão inicial de 1,5 atm. Ambos gases representam igual fração molar. Então, ele está falando que ambos os gases igual fração molar. O que isso significa? Que a fração molar do N2 é igual à fração molar do SO2. Fração molar é a divisão de número de mols do gás sobre o número de mols total, igual para o SO2. Número de mols do gás, SO2, divididos por número de mols total. É isso que significa a fração molar de um gás. Essa fração molar, se a gente vê que isso é uma igualdade, isso significa que o número de mols de N2 é igual ao número de mols de SO2. E, claro, que o número de mols total é igual ao número de mols total, né? Mas aqui, principalmente, a gente tira aqui número de mols de N2, por ser uma igualdade, é igual ao número de mols do SO2. É isso que ele está falando. Aí ele está falando assim, item I. Calcular a variação de pressão se agregam 16 gramos de SO2 a temperatura constante. Escrever somente o resultado. Então, aqui então a gente pode colocar que é uma situação inicial, em que eu tenho N2 e SO2. Aí, no item I, ele está dando uma situação final aqui, em que ele quer calcular a variação de pressão, tá? E se foram agregados aqui 16 gramos de SO2. Então, isso aqui entrou na mescla gasosa, sendo que já tinha isso tudo aqui, né? Sendo que já tinha isso. Então, já tinha N2 e já tinha SO2, só que ele agregou mais SO2, tá? E ele quer a variação de pressão, ou seja, pressão final menos pressão inicial. Isso que é calcular a variação de pressão. Bom, então a gente já tem aqui a pressão inicial, que é de 1,5 atm, certo? Então, a gente precisa se ocupar de achar a pressão final do sistema. Antes, a gente vai analisar as unidades, né? Primeira coisa que a gente faz sempre. Isso tem a ver com a constante universal dos gases. Nessa questão, ele dá que a constante universal dos gases, ele dá lá em cima da prova, tá? Ele dá que é 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin. Ou seja, que a pressão é em atm, vamos ver se a pressão está em atm? Está em atm. Volume em litros, vamos ver se o volume está em litros. Volume está em litros, 5 litros, certinho. Temperatura está em Kelvin.
temperatura está em Kelvin, 353 Kelvin, então as unidades já estão todas arrumadas, então a gente pode fazer os cálculos tranquilamente. Então, o que ele quer aqui? Ele quer a pressão final. E como que eu acho a pressão final? Por PV igual a nRT. Eu tenho temperatura? Eu tenho temperatura do sistema. Eu tenho R? Eu tenho R. Eu tenho N total? Eu não tenho número de mols total. Eu tenho volume? Eu tenho volume. E a gente quer achar a pressão final. É isso que a gente precisa achar, para achar a variação de pressão. Só que antes, a gente então precisa achar o número de mol total. Como que é número de mol total, gente? Número de mol total é igual a número de mols do gás do N2, que é o que está na mescla. Só que isso aqui é para uma situação final, né? Uma situação final. Mais número de mols de SO2 que já tinha, mais o número de mols de SO2 que foi agregado, né? Então, precisamos achar qual é o número de mols de N2, qual é o número de mols de SO2 que já tinham na mescla, e depois a gente precisa achar qual é o número de mols de SO2. Como que a gente acha números de mols de N2 e de SO2? É só a gente achar aqui na situação inicial número de mol total. E como que eu acho o número de mol total? A primeira coisa que a gente vai fazer é PV igual a nRT numa situação inicial. Porque daí eu acho o número de mol total aqui. E daí eu acho o número de mol de N2 e o número de mol de SO2, porque eles têm igual número de mol, tá? Então, vamos lá. O P é pressão inicial, é 1,5 atm. O volume é 5 litros. N é o que eu vou descobrir. O R é 0,082. A temperatura é 353 Kelvin. Então, o número de mols total é igual a 1,5 vezes 5 divididos por 0,082 vezes 353. Então, o número total de mol na solução inicial, tá? Na situação inicial, isso aqui vai dar, eu vou 1,5 vezes 5 divididos por 0,082 divididos por 353. Esse valor dá 0,2591. Dá isso aqui, o que? Mol total. Mas a gente viu que na situação inicial, ele disse que o número de mols de N2 é igual ao número de mols de SO4, porque ele diz que eles têm igual fração molar. Então, eu preciso pegar se eu pegar esse resultado aqui e dividir por 2, eu acho o número de mols de cada um deles. E aí eu consigo adicionar o número de mols aqui e o número de mols aqui, porque não vai mudar nessa solução. Nessa solução já tem o mesmo número de mols do que na solução inicial, só foi agregado mais 16 gramas de SO2. Então, aqui eu divido por 2 para achar de cada um deles. Se eu divido isso daqui por 2, isso aqui dá 0,129. Aí a próxima cifra dá essa. E essa aqui dá 1,129 também, porque eu dividi exatamente por 2. Então, eu vou arredondar isso aqui, dá 0,130 mol de quê? De N2, antes, na situação inicial, certo? E 0,130 mol de SO2 antes, na solução anterior, né? Na solução inicial. Sabendo disso, agora eu posso colocar, porque o número de mols dele não vai mudar, só foram acrescentados mais o número de mols de SO2. E quanto foi adicionado? Foi adicionado aqui, que a gente viu, 16 gramas. Portanto, nosso segundo passo vai ser achar quanto tem número de mols de SO2, os 16 gramas, tá? A gente sabe que a massa molar do S, a massa atômica do S, ele equivale a 32, na tabela periódica a gente vê, mais a do oxigênio, 16,
a massa atômica vezes 2, tá? Então, 2 porque tem 2 átomos, isso aqui a gente vê na tabela periódica, né? Então, o S corresponde a 32, o oxigênio é 16, só que eu tenho 2 átomos de oxigênio, então eu multiplico isso aqui por 2. Isso aqui dá 64 gramas por mol. Ou seja, que em 1 mol tem 64 gramas e nessa solução eu tenho final. Então, essa aqui a gente está fazendo para a solução final. Vou colocar aqui. Eu tenho 16 gramas de SO2. Isso equivale ao número de SO2 que foram adicionados, que é esse aqui. Então, eu faço essa regrinha de 3 simples. Primeiro que está com N, 64. 64 vezes N de SO2 é igual a 1 vezes 16. Então, número de mols de SO2 é igual a 16 dividido por 64. Isso aqui vai dar, se a gente dividir 16 por 64 na calculadora científica, 0,25 mol, então, de SO2, certo? Então, ó, isso aqui, esses 16 gramas que foram adicionados aqui, é a mesma coisa do que dizer que foram adicionados 0,25 mol de SO2. Equivale à mesma quantidade, só que um está em mol e o outro está em gramas. Então, agora a gente acha que, nosso terceiro passo, a gente acha que o número de mols total na solução final é igual a N números de mols de N2, que a gente já encontrou aqui. Então, a gente vê que aqui tem 0,130 e 0,130 mol de SO2 e de N2. Então, 0,130 mais 0,130 mais esse aqui a gente descobriu que é 0,25 mol. Então, mais 0,25 mol. Isso aqui tudo em mol. Então, número total de mol que a gente vai ter nessa solução final é 0,51 mol. Se a gente tem 0,51 mol, agora a gente consegue colocar no PV igual a NRT final. Então, nosso quarto passo vai ser colocar em PV igual a NRT, sendo que a gente vai achar agora a pressão final do sistema, porque a gente está falando da situação final, né? Então, pressão é o que a gente vai achar, é igual a vezes o volume, que é 5, que não vai mudar o volume do recipiente, igual ao número de mol total, que foi o que a gente acabou de descobrir aqui, 0,51 mol, vezes 0,082, que é a constante universal dos gases, vezes a temperatura, que é 353 Kelvin. Então, a pressão final vai ser igual a 0,51 vezes 0,082 vezes 353 dividido por 5. E esse cálculo que a gente vai fazer, multiplica 0,51 vezes 0,082 vezes 353, divididos isso por 5. Então, a pressão final desse sistema vai dar 2,95. O que, gente? Pressão é dada em ATM. Principalmente que se a gente for ver lá no R, aqui, pressão em ATM, certo? Então, a gente vem, isso aqui é a pressão final do sistema. A gente sabendo a pressão final do sistema, a gente calcula a variação de pressão, que é o que ele está pedindo no item 1. Variação de pressão é a pressão final menos a pressão inicial. Portanto, pressão final, a gente viu, acabou de achar, que é 2,95 atm menos a pressão inicial do sistema, que a gente viu aqui, que é 1,5 atm. Então, a gente vai subtrair ali
A gente vai diminuir 1,5 atm aqui. E então, a variação de pressão é igual a 2,95 atm menos 1,5 atm, isso é igual a 1,45 atm. Então, essa é a resposta do item I, tá? Calcular a variação de pressão. Então, a variação de pressão, a gente acabou de ver que dá 1,45 atm. Essa é a variação de pressão, tá? Então, é isso, gente. Essa questãozinha aqui. A gente tem que ver, então, uma situação inicial e a gente tem que ver uma situação final, certo? Na situação inicial, eu tenho um número de mols total, que eu divido por 2, porque eles têm o mesmo número de mols, o N2 e o SO2. E na situação final, eu vou colocar esse valor aqui, porque não mudou o número de mols dele, só que foi agregado esse valor aqui. E para a gente achar o número de mols disso, você aplicou uma regrinha de 3 simples aqui, certo? E viu, achou o número de mols de SO2 e colocou aqui. A gente achou o número de mols total, aplicamos em PV igual a nRT, porque a gente quer achar a pressão final. Achando a pressão final, a gente consegue subtrair para achar a variação da pressão, tá? Então é isso. Qualquer questão, dúvida, pergunta relacionada a esse exercício, pode mandar nos comentários.